Então, dando continuidade aí à nossa aula de arco, a gente vai ver agora fórmulas para calcular seno, cosseno e tangente de arco triplo, do triplo de um arco. Para isso, a gente vai ter que relembrar das fórmulas que a gente já viu. Então, vamos lá. A gente viu que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Vimos que cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Vimos que seno de 2A do arco duplo é 2 seno A cosseno A. E que o cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E não vamos esquecer da relação fundamental, que é bem importante também. Então, vamos relembrar tudo isso. E agora a gente vai iniciar. Eu quero determinar uma fórmula para calcular seno de 3A, o triplo do arco A. Ok? Gente, como que eu posso reescrever 3A? Eu posso escrever como 2A mais A. E vou utilizar essa fórmula aqui. O 2A seria o primeiro ângulo e o A seria o segundo ângulo. Ficaria seno de 2A vezes cosseno A mais seno A cosseno de 2A. Ok? E agora a gente vai substituir tanto a fórmula do seno de 2A como a fórmula do cosseno de 2A. Então, vai ficar assim. No lugar de seno de 2A, vou colocar tudo isso. 2 seno A cosseno A vezes cosseno A. Mais seno A vezes, no lugar de cosseno de 2A, eu vou colocar essa diferença. Ok? Certo? Agora, lembra que a gente viu na aula de arco-metade que dá pra gente escrever a relação fundamental de outro jeito. A gente pode isolar o cosseno ao quadrado, por exemplo. Ficaria assim, ó, 1 menos seno ao quadrado. Eu vou substituir esse cosseno ao quadrado por essa igualdade. Fazendo o cálculo aqui, cosseno vezes cosseno. Certo? Vou substituir esse cosseno ao quadrado pelaquela igualdade. Certo? Substituir o cosseno ao quadrado por essa igualdade. Vou substituir esse cosseno ao quadrado pela mesma igualdade. Observem aqui que eu vou resolver aqui dentro do parênteses, ó, os dois são iguais, vai ficar 2 seno ao quadrado de A. E agora eu vou distribuir. E aqui também vou distribuir. Vai ficar 2 seno A vezes 1. 2 seno A vezes menos seno ao quadrado. Vai ficar seno ao cubo. Seno A vezes 1. Seno A vezes menos 2 seno ao quadrado de A. Vai ficar menos 2 seno ao cubo de A. Continuando. 2 seno A com seno A, 3 seno A. 2 seno ao cubo com 2 seno ao cubo, menos 4 seno ao cubo A. Pronto, chegamos na fórmula. Então, quando você observar que você tem o triplo de um arco conhecido, você pode resolver essa expressão aqui e achar o seno de 3A, ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o cosseno de 3A. Então, pensando do mesmo jeito, eu posso escrever cosseno de 3A como cosseno de 2A mais A. Vou substituir na fórmula da soma, né, do cosseno da soma de dois arcos. Então, vai ficar cosseno de 2A vezes cosseno de A, menos seno de 2A vezes seno de A. Agora, eu vou substituir a fórmula do cosseno de 2A por essa. Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, vezes cosseno A, menos, no lugar de seno de 2A, vou colocar essa fórmula.
vezes seno A. E agora eu vou fazer diferente, eu vou isolar aqui na relação fundamental o seno ao quadrado. Isolando o seno ao quadrado, passando o cosseno para o outro lado, eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado de A. Agora, vamos substituir. Então, olha só, eu vou manter esse cosseno ao quadrado de A, menos. Vou substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado de A. E aqui vou multiplicar seno vezes seno. Vai ficar seno ao quadrado de A vezes cosseno A. Igual. Vou distribuir esse sinal de menos. Vai ficar cosseno ao quadrado A menos 1 mais cosseno ao quadrado A. Tudo isso vezes cosseno A. Menos 2 vezes. No lugar do seno ao quadrado, eu vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado. Aqui, cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado, menos 1, vezes cosseno de A, menos 2 vezes 1 vezes cosseno A, menos 2 vezes menos cosseno ao quadrado, vai ficar mais 2 cosseno ao quadrado vezes cosseno A, mais 2 cosseno ao cubo. Distribuindo esse cosseno, cosseno A vezes cosseno ao quadrado, vai ficar cosseno ao cubo, menos cosseno de A. E agora, organizando tudo isso, a gente vai ter 4 cosseno ao cubo de A menos 3 cosseno A. Então, essa é a expressão para calcular o cosseno de 3A, cosseno de um arco triplo. Então, para finalizar, a gente vai ver a tangente. Para fazer a tangente do arco triplo, a gente vai relembrar das fórmulas da tangente. Então, tangente de A mais B, tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a tangente de 2A é 2 tangentes de A, 1 menos tangente ao quadrado de A. E com isso, a gente quer determinar uma fórmula para tangente de 3A, do arco triplo de A. Então, vamos lá. 3A a gente pode escrever como tangente de 2A mais A. Jogando nessa fórmula, o 2A seria o primeiro arco, o A seria o segundo. Ficaria tangente de 2A mais tangente de A sobre 1 menos a tangente de 2A vezes a tangente de A. No lugar da tangente de 2A, a gente substitui por essa igualdade. Então, vai ficar 2 tangente de A, 1 menos tangente ao quadrado de A, mais tangente de A, sobre 1 menos tudo isso, 2 tangente de A, 1 menos tangente ao quadrado de A, vezes a tangente de A. Olha só, agora a gente vai ter que tirar mínimo. Entre 1 e isso daqui é esse mesmo. 1 menos tangente ao quadrado de A. Tudo isso dividido por ele mesmo dá 1 vezes 2 tangente de A. Tudo isso dividido por 1 dá tudo isso. Agora, eu tenho que multiplicar isso por tangente de A. Não esquece de distribuir. Vai ficar tangente de A menos tangente ao cubo de A. Tudo isso sobre... Agora, a gente vai ter que tirar mínimo também. Entre 1 e isso, vai ser ele mesmo. Olha só. Tudo isso dividido por 1 é tudo isso. Vezes 1, 1 menos tangente ao quadrado de A. Observem que aqui é vezes, então a gente pode imaginar esse vezes esse, a gente imagina que aqui embaixo tem o 1 vezes isso é isso. Então, no fim, a gente pode pensar assim, ó.
multiplicando aqui, a gente já pode pensar que está tudo isso sobre o mesmo denominador. Então, tudo isso dividido por tudo isso é 1, vezes a parte de cima é a parte de cima. Observe que tangente vezes tangente é tangente ao quadrado. Ok? Agora, 2 tangentes mais a tangente vai ficar 3 tangente de A menos tangente ao cubo de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado. Divisão de fração, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Menos tangente ao quadrado com menos 2 tangente ao quadrado é 3 tangente ao quadrado. Simplifica tudo isso com tudo isso, ok? Vai sobrar 3 tangente de A menos tangente ao cubo de A sobre 1 menos 3 tangente de A. E essa é a fórmula para calcular a tangente de 3A. E com isso a gente finaliza a nossa aula. Então, a gente viu as 3 fórmulas para seno de 3A, cosseno de 3A e tangente de 3A. As 3 situações para o arco triplo.